Então, gente, na aula anterior, com a professora Silvana, vocês falaram sobre a administração científica e a teoria clássica da administração. São os dois movimentos iniciais da administração como ciência. Então, os dois teóricos principais desses movimentos, só para a gente relembrar, foi Taylor nos Estados Unidos e Fayol na Europa. Eles estavam muito preocupados com a questão da produtividade, em aumentar a produtividade. Então, a ideia deles era criar métodos e técnicas para se produzir o máximo possível dentro das organizações. Então, nesse sentido, eles alcançaram os objetivos deles, né? Fizeram lá o estudo do tempos e movimentos, a especialização do trabalho e outras questões que foram importantíssimas para a consolidação, como eu disse mais uma vez, da administração como ciência. Porém, esse movimento também trouxe algumas consequências negativas, ou mesmo que a gente chama de disfunções. Entre essas disfunções, a gente pode falar das questões relacionadas às relações humanas, a falta de zelo pelas pessoas dentro das organizações. Então, pessoas são importantes para produzir, mas elas são pessoas e elas precisam ser pensadas como pessoas. E organizações não existem sem pessoas. Então, nesse sentido, esse pensamento fixo de que divide-se quem pensa de quem executa, proposto por Fayol, né, de especializar as pessoas numa única função para que elas executem aquilo com o máximo de eficiência possível e gerando a máxima produtividade. A ideia de escolher pessoas de acordo com o quanto elas conseguem trabalhar, né? O homem, essa visão do homem como uma máquina. Isso trouxe algumas consequências. E uma consequência importantíssima que foi observada e que fez outras pessoas pensarem assim, não, a gente precisa pensar no chão de fábrica, mas a gente também precisa pensar nas pessoas. Porque uma organização é feita por pessoas. Sem pessoas não existe uma empresa. Então, nesse sentido, observou-se o quê? Que como existia pensar em pessoas como máquinas, só como produzir, observou-se que nas organizações tinha mais de 300% de rotatividade de pessoas. Só para esclarecer, rotatividade de pessoas significa que aquele número de pessoas que a empresa troca durante o ano, número de colaboradores. Então, imagine 300%, mudar mais de 3 vezes todas as pessoas que trabalham nessa organização. Então, todas as vezes que alguém entrava, você tinha que treinar novamente, você tinha que explicar todo o processo produtivo novamente, e isso acarretava custos também. Mas, além dos custos dessa alta rotatividade, ainda tinha outra questão que é relacionada à saúde das pessoas dentro da organização. Observou-se também que existiam muitas doenças e acidentes de trabalho. Então, nesse sentido, deu um estalinho assim e vamos pensar as organizações além do chão de fábrica e além das partes, ou seja, de todas as áreas das organizações, dos princípios de administração. E nesse período, na sociedade, né, emergia as questões das ciências humanas, a questão da psicologia. E aí foi quando, né, apareceu... Vou levantar aqui para passar o slide. Foi quando se começou a falar da abordagem humanística da administração. Então, a abordagem humanística da administração, entre as teorias que estão lá formadas nesse período, foram desenvolvidas nesse período, me desculpem, temos a teoria das relações humanas.
Em que período isso aconteceu? Isso foi um processo que aconteceu na década de 30. Inicia lá por volta de 1930. Olha lá. E quem foi que pensou? Diz assim, vamos criar uma teoria focada nas pessoas, com uma ênfase nas pessoas. Foi Elton Mayo. Então, Elton Mayo, ele percebeu essas questões que nós falamos, né, em relação à desumanização do processo produtivo, da desumanização das organizações. Então, assim, o foco dele era buscar uma humanização. Existiam pessoas que eram vistas como máquinas, mas essas pessoas têm sentimentos, elas pensam e elas podem contribuir com o processo produtivo. E aí a gente fala de democratização da administração. Por quê? Porque a organização é um sistema social formado por pessoas. Outra questão importante relacionada à teoria das relações humanas, a gente vai falar aqui dos princípios da administração, né, da teoria das relações humanas. Então, como a gente já chamou a atenção aqui, os princípios das organizações, né, na teoria das relações humanas, são básicos. Ou seja, organização é formado por pessoas. Não existem organizações se não existirem pessoas. Existe também a questão da delegação de autoridade. Dentro das organizações, nós passamos, né, delegar quer dizer passar um pouco, dar ao outro alguns poderes. Então, dentro da organização, na hora que você coloca essas pessoas para executarem funções, você está delegando essa autoridade dentro das organizações, porque uma única pessoa não consegue fazer uma empresa inteira funcionar, tá? Confiança e abertura. É preciso que exista confiança e é preciso também que exista uma abertura para que as pessoas consigam propor o seu pensamento, propor as suas ideias dentro das organizações. Olha, isso era em 1930. Já tinha coisa que foi reformulada e que hoje nós valorizamos muito. A organização formada por pessoas, entre essas pessoas há uma dinâmica, ou seja, as pessoas se comportam de acordo com o grupo. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque esses princípios é o que rege essa teoria das relações humanas. Claro que, como todas as teorias, a teoria das relações humanas também recebeu críticas. Tá? E uma dessas críticas é a ideia de uma visão simplificada do indivíduo. Essa ideia simplificada, a gente até fala assim de uma ideia romântica, de que se o indivíduo é bem tratado, ele vai produzir mais. Mas não é apenas isso, tem muito mais. Então, essa é uma das críticas à teoria que teve como um dos seus principais teóricos Elton Mayo. A limitação do campo de aplicação, ou seja, muito focada apenas em observar as organizações como dentro delas, internamente. A parcialidade dos resultados e o enfoque manipulativo das relações humanas. Essas duas questões aqui eu vou deixar para falar um pouco depois, porque vocês vão entender melhor dessas duas críticas quando a gente falar da experiência de Hawthorne, que é algo bem importante para a teoria das relações humanas. Então, olha aqui o professor Elton Mayo. Vamos mostrar essa imagem aqui para a gente conhecer o professor Elton Mayo, né? Que começou, foi aquela primeira... Hoje a gente fala assim, né? Que pessoas são... como se fosse o sangue da organização, né? Se a gente fizer assim uma analogia com o corpo humano, a gente fala que é o sangue, é quem faz o sistema funcionar. E foi esse cara aqui, professor Elton Mayo, o primeiro a pensar, né, que nas organizações existem pessoas e que essas pessoas precisam ser contempladas quando se pensa em
métodos, técnicas, ferramentas, estratégias de gestão de empresas, com foco em quê? Em tornar as organizações o mais eficiente e mais eficaz possível, né? Ou seja, ter eficiência e serem eficazes. Então, seguindo aqui, só para a gente dar aqui uma biografia aqui um pouquinho do Elton Mayo, né, o principal pensador da teoria das relações humanas. Ele era sociólogo, professor da Universidade de Harvard e nasceu na Austrália, né? A abordagem que ele fez foi uma abordagem social e não individual. Essa teoria tem um foco nas pessoas, tá? E o objetivo do trabalho dele foi focado em quê? Em identificar a influência dos aspectos humanos na organização e humanizar a administração. Então, observa-se as pessoas, as suas características, os aspectos humanos dentro da organização. Lembra daquela crítica? Observando só dentro da organização para poder humanizar a gestão. Humanizar significa resolver os problemas associados ao trabalho e as questões relacionadas à alta rotatividade e até mesmo erros de produção, desperdício de matéria-prima, desperdício de trabalho também, né, do tempo das pessoas. Então tem toda uma ideia nessa humanização que também tem produtividade por trás, mas que tem toda uma ideia de redução de desperdícios. E quando a gente está falando em redução de desperdício, a gente lembra que a gente fala de produzir mais com o mínimo de recursos possíveis, ou seja, produzir mais utilizando o mínimo de recursos possíveis. Isso é eficiência. Então, essa humanização tem por trás essa necessidade de eficiência, das organizações serem eficientes, porque se a gente olhar, se a gente for lá, isso tudo aconteceu nos Estados Unidos. Mas o que era que estava acontecendo na década de 30? A Grande Depressão. Né? Foi lá em 29 que a Bolsa de Valores de Nova York, ela teve o bankruptcy, né? Que é a questão da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E então, o que se desperdiçava de tempo, o que se desperdiçava de matéria-prima, o que se desperdiçava de bom colaborador, já não havia mais espaço para isso. Por quê? Porque o mercado, com a quebra da Bolsa, com a Grande Depressão, né, que foi a grande recessão americana e que impactou o mundo inteiro, esse mercado, ele precisava de eficiência, de empresas eficazes também, que alcançam os seus objetivos. Então, nesse sentido, é humanizar. Por quê? Porque antes, só organizar o chão de fábrica funcionava para tornar a organização eficiente e eficaz. Depois, organizar os princípios da administração. Mas agora, além de ter um chão de fábrica organizado, ter princípios que regem essa administração, que regem a sua forma de gestão, é preciso também observar as pessoas, porque elas também são um fator importante para a produtividade das organizações. E aí, as principais críticas, a gente já falou um pouco, tá aqui nesse slide também, né? Simplificada do indivíduo e um enfoque manipulativo. Esse manipulativo, autores brasileiros como Maximiano e Chiavenato, eles vão falar nessa questão manipulativa. Por quê? Porque enquanto se falava em humanização, por trás tinha toda uma busca por eficiência e eficácia, né? Então, esse manipulativo é por isso. E os princípios, né? A influência, a dinâmica do grupo na produtividade e no comportamento, a existência de grupos informais. Aqui é uma questão bem importante das relações humanas. Até os pensadores anteriores que vocês já viram, o foco deles era na organização formal, ou seja, naquilo que estava formalizado, nas relações de trabalho formalizadas.
e nas comunicações formalizadas, em todas as relações visíveis e valorizadas pelas organizações. Mas aí a gente vai ver que existe também a organização informal, que são os grupos que são formados baseados nas relações que as pessoas estabelecem entre si por afinidade, ou questões diferentes das questões estabelecidas pela relação de autoridade, de poder, que são determinadas pelos donos, pelos gestores das empresas. E a importância do conteúdo do cargo. O que é conteúdo do cargo? O contexto do cargo é lá onde é o cargo em si. O que o cargo representa para a empresa? É o cargo de auxiliar administrativo, e o auxiliar administrativo tem algumas funções. Aqui, quando a gente fala de conteúdo, a gente dá uma expansão nesse conceito de contexto, visto que o conteúdo do cargo, ele diz respeito à representatividade, à importância, a relevância do que você faz dentro da empresa para a empresa alcançar esse objetivo. E observa-se que nós, pessoas que trabalhamos, que produzimos, nós estamos preocupados com o resultado do que fazemos e não apenas produzir por produzir. Então, o que foi que deu origem à teoria das relações humanas? A necessidade de humanização, como a gente já falou, que vem dos problemas causados pelo pensamento único e exclusivo em produtividade. O próprio desenvolvimento das ciências humanas, como eu já falei também. E aí vem toda uma influência da sociologia, da filosofia e da psicologia, principalmente. E, por fim, as conclusões da experiência de Hawthorne. O professor ainda não falou sobre isso, mas a experiência de Hawthorne é algo importantíssimo para a questão da teoria das relações humanas. É uma pesquisa que começou e que teve conclusões muito importantes, como a descoberta que existe uma organização informal, que além das relações tradicionais entre pessoas dentro das organizações, existem também aquelas relações que são formadas por laços afetivos, por afinidade, e que elas impactam e muito no dia a dia das empresas. Então, vamos em frente. A experiência de Hawthorne. Então, essa experiência ela foi realizada nessa fábrica, aqui está aqui o nome dela, Western Electric Company. E essa fábrica era uma fábrica que produzia relés. Relés, que é um componentezinho dos telefones, né? Componentezinho telefônico, né? E que produzia componentes telefônicos, tinha como finalidade verificar a relação entre a produtividade e a iluminação do ambiente de trabalho, medida pela produção dos funcionários. Então, assim, tá aqui o pessoal produzindo lá na fábrica, né? Vou fechar um pouco a imagem para ver se fica mais nítida. A gente tem uma imagem maior aqui. Tá aqui o pessoal produzindo. Ai, desculpa. Produzindo aqui na fábrica, né, o que eles produziam eram componentes telefônicos, principalmente um componente chamado de relé, que é uma pequena pecinha que tinha naqueles telefones que antigamente nós tínhamos em casa. Talvez muitos de vocês nem tenham conhecido aqueles telefones grandes que a gente discava assim com o discozinho, né? Mas qualquer coisa vocês perguntam lá para o Google como eram os telefones de antigamente e o que era um relé, que aí vocês vão ver. Então tá aqui o pessoal produzindo. O que foi que eles fizeram? Eles dividiram as equipes em dois grupos. Um grupo que produzia tranquilamente lá e um grupo de observação que foi colocado para produzir numa sala separada. E esse grupo ele foi submetido a condições de trabalhos diferenciadas ao longo de várias tentativas. Foram mais de 10 experimentos que foram feitos com esse grupo, com o objetivo de
verificar qual era a relação entre produtividade e iluminação no ambiente de trabalho. Nesse curso, vocês vão fazer uma pesquisa. Então, aqui foi uma pesquisa que foi feita para medir a produtividade. Pode ser algo que vocês façam lá na frente, claro, que é atualizado para os dias de hoje. Só queria chamar a atenção da importância da pesquisa, do que a gente pesquisa. Eu sou uma professora pesquisadora, valorizo muito pesquisa, e vocês vão ver que toda uma teoria da administração surgiu a partir de uma pesquisa. A importância de você fazer um bom TCC. Só já chamando a atenção de vocês para isso. Então, a princípio, antes de eu entrar aqui nas conclusões da experiência de Hawthorne, eu vou falar um pouquinho sobre o que foi feito. Então, dividiram essas duas equipes e o grupo que ficou como um grupo de observação, eles diminuíram a iluminação da sala onde eles estavam produzindo. E agora, o que aconteceu? A produção caiu. Menos iluminação, menos condições ruins de trabalho. Não estou enxergando direito, a minha produção diminui. Tranquilo. Mas aí, eles diminuíram mais ainda a iluminação no segundo momento dessa sala. Então, claro, a produção caiu de novo? Não, não foi isso que aconteceu. A produção se manteve estável. E aí os pesquisadores ficaram, mas como assim? Quando a gente diminuiu um pouco a iluminação, a produção caiu. E agora a gente diminuiu mais ainda e a produção se manteve estável? Como assim? Então vamos tentar mais coisas. E aí eles aumentaram a iluminação novamente. E o que aconteceu? A produção subiu? Não, a produção se manteve estável. Então, a gente diminuiu um pouco a produção, diminuiu mais ainda, a produção se manteve estável, aumentou, se manteve estável, vamos pensar em mais alguma coisa. E aí, eles resolveram introduzir um lanche. E deram um lanche para esse grupo. E o que aconteceu? A produção subiu novamente. Então, se a gente diminui a iluminação, os pesquisadores, estou falando como os pesquisadores. Se a gente diminuiu, há uma oscilação entre reduzir a produção e aumentar a produção. Mas se a gente der um lanche, aumenta a produção. Então, vamos dar 2 lanches, um pela manhã e um pela tarde. Para ver se aumenta mais ainda a produção, porque o objetivo é ver o que aumenta a produção. E aí, eles colocaram um lanche de manhã e um lanche de tarde. E a produção não aumentou. Ela se manteve estável, como quando tinha só um lanche. Então, se a gente já tentou com iluminação, já tentou com lanche, vamos tentar agora dando intervalos. E aí, eles deram intervalo pela manhã, intervalo pela tarde, 2 intervalos pela manhã, 2 intervalos pela tarde. E o que foi que eles perceberam? A produção se mantinha estável. E aí, quais são as consequências disso? Ficou confuso, né? Mas as consequências são: as pessoas gostam de ser observadas. Então, como elas estavam sendo observadas, elas queriam produzir mais. Estavam se sentindo importante, vendo o conteúdo do cargo. Lembra que lá atrás eu falei do conteúdo do cargo? E mais ainda, que o grupo, à medida que o grupo foi passando mais e mais tempo, essa experiência durou mais de ano, foram muitos anos, que ao longo do tempo, não era assim, fazia luz num dia sem luz no outro, não, eram tempos e tempos. Então, assim, o que foi que se viu? Que há uma integração social, que o nível de produção é resultante da integração social. E que as pessoas que os empregados, né, têm um comportamento social. Eles se
comportam de acordo com as relações sociais que eles estabelecem. Então, ó, gostavam de ser observados, né? Se integravam ao grupo. Quem produzia menos dava mais gás para produzir mais. Mas também, se eles vissem que alguém, percebeu-se também que se alguém tivesse produzindo menos e pudesse atrapalhar a produção, eles também, todo mundo diminuía a produção para ajudar o colega, ou aumentava a produção, que essas pessoas também, esses empregados, eles estavam pensando na questão das recompensas, além da remuneração, mas também hoje a gente até fala que existem 2 R's, né? Reconhecimento e recompensa. É preciso que o trabalho seja recompensado, e porque além das sanções da própria empresa, se você não produz, se você chega atrasado, se você falta, tem também a questão das sanções sociais. Então, assim, o que percebeu-se, né, que os empregados queriam participar do grupo. E por isso eles se adaptavam mais, eles se dedicavam mais, produziam mais, para se sentir parte do grupo. Gente, isso talvez pareça muito óbvio nos dias de hoje. Mas em 1930, quando as empresas estavam com todos aqueles problemas que eu falei, foi só aqui que a gente descobriu. E que existe a questão dos grupos informais, ou da organização informal, que é exatamente como as pessoas se sentem, como elas se relacionam, as relações de afinidade que surgem dentro das empresas. Mais uma vez, a importância do conteúdo do cargo, ou seja, do que representa aquele conteúdo, aquele cargo para a empresa, para o resultado da empresa. Então, tipo assim, nós estamos sendo observados nessa sala de observação, então vamos dar o máximo de si, com lanche ou sem lanche, com intervalo ou sem intervalo, com iluminação ou sem iluminação. O que é que eu quero dizer com isso? Que a iluminação não é importante, que o lanche não é importante, que o intervalo não é importante? Não, de jeito nenhum. O que eu estou querendo dizer é que mesmo nessas condições, as pessoas nessas experiências se descobriu que para se sentirem parte do grupo, para estarem com um comportamento social aceitável, para se integrarem à empresa, né, elas se comportam de uma maneira diferente, elas se esforçam mais, tá? E porque existe a questão dos aspectos emocionais. E daí surge muita coisa importante, né? Olha aí, você descobre que a organização não existe, na organização não existe só aquelas relações estabelecidas no papel. O chefe é a autoridade que delega para o outro e que se comunica naqueles níveis, dentro daquele organograma e tudo mais. Não, há relações informais e as pessoas se ajudam. E as pessoas querem fazer parte desse grupo. Então, tudo isso foi muito importante para se desenvolver novas formas de gerir as organizações. Então, como consequência, observou-se o quê? Que o homem é um ser social, tá? Foi uma grande diferença entre o pensamento anterior do homem, ou seja, o homem é um ser social, ele quer socializar, ele quer se integrar, ele quer manter relações com outras pessoas, ele não pensa só em dinheiro, em trabalhar e ganhar. Não, como Taylor e Fayol pensava, ele quer também se integrar, se sentir bem e dar uma contribuição para a empresa, que é o conteúdo do cargo, que todos nós, né, os empregados, temos necessidades, e que essas necessidades, elas são comuns a todos os seres humanos. Existe um grupo de necessidades que são básicas, e tem um grupo de necessidades que são motivacionais. O grupo de necessidades básicas são aquele grupo de necessidades que, se supridas ou não pelas organizações, vai determinar se existe insatisfação ou não. E o grupo de necessidades motivacionais vai determinar se existe satisfação. Então, a você ter a organização, trabalhar com as suas necessidades básicas, né? Desenvolver todo um leque de ações voltadas às suas necessidades básicas,
de forma nenhuma vai gerar em você satisfação. Exemplo, um alto salário. O alto salário, ele evita insatisfação, mas ele não gera satisfação. No longo tempo, né, você vai ver que você vai estar insatisfeito no seu trabalho, mesmo tendo um grande salário. Isso é uma discussão bem profunda, mas está comprovado cientificamente. Que existe motivação humana, que você pode motivar. Hoje a psicologia já acredita que a gente estimula pessoas e que a motivação é intrínseca e que ela vem de dentro, mas nesse período aqui que a descoberta foi em 1930 que você pode motivar as pessoas através de formas de gestão diferentes. E motivar para quê? Para produzir mais, para tornar as organizações eficientes e eficazes. Que as relações de comunicação são importantíssimas, como as pessoas se comunicam dentro das organizações, como os líderes comunicam-se uns com os outros. E, por fim, que existe a organização informal. Existe a formal e existe a informal. É mais ou menos assim, o meu chefe é o Francisco, mas eu reconheço mesmo como chefe, porque é ele que detém o conhecimento, é ele que ajuda, é ele que é uma liderança, que todos seguem, é o Antônio. Para a organização formal, quem é o gestor da área é o Francisco, mas na organização informal é o Antônio. Então, essas relações, elas são importantíssimas para a produtividade. O homem é um ser social, tá? Teoria das relações humanas. ênfase em quem? ênfase nas pessoas. E no conceito de homem social. Um homem que quer estar junto. E um homem que quer ser reconhecido por essa sociedade. Olha que coisa linda. Lá em 30 a gente já sabia disso. E infelizmente a gente ainda vê nos dias de hoje organizações que pouco trabalham isso tudo. E aí é que a gente vê o tanto de oportunidade que tem no mercado, visto que ainda se trabalha com conceitos bem antigos, tá? As recompensas são simbólicas e não financeiras. A recompensa financeira, ela é importante, ela evita insatisfação. Mas as simbólicas, as questões de reconhecimento, de pertencimento, de relevância, elas são as que geram, de autorrealização também, são as que geram a motivação no trabalho, a satisfação no trabalho. E o homem, como ser social, se baseia em algumas questões, alguns aspectos. Primeiro que eles são sociais, são criaturas sociais e complexas, ou seja, eles têm várias necessidades. E para que essa motivação aconteça, essa motivação no trabalho aconteça, você precisa, dentro da empresa, contemplar essas necessidades de alguma forma. Que são essas necessidades que motivam as pessoas. Então, as pessoas vão produzir mais ou menos, não são pelas questões de contexto de cargo, ambiente de trabalho, iluminação, isso contribui, mas eles também são, né, influenciados por essas necessidades humanas. O comportamento do grupo social é influenciado pelo estilo de supervisão e de liderança. Lembra que eu falei que aumentava ou diminuía a produção porque eles se sentiam importantes, porque estavam sendo observados lá na sala de observação, na produção, durante a experiência de Hawthorne? Pois é. Então, se tem uma supervisão atenta, se tem uma supervisão próxima, se eles sabem que estão sendo observados, produzem mais, se comportam diferente. Os grupos se comportam diferente, mas se ajudam também dentro da organização informal. Que aí, quando eu estou falando em se ajudar, se tem um colega que
vamos todo o grupo produzir um pouco menos para ajudar o colega. Se tem alguém que está produzindo mais, vamos ajudar. Então, são as questões das normas sociais do grupo, funcionam como um mecanismo reguladores do comportamento dos membros. Então, são as normas que são estabelecidas lá naquele grupo informal, das relações de afinidade, das relações de amizades, que tornam, né, como questões reguladoras do comportamento de todos os membros do grupo. Olha aí, mais ou menos assim, um por todos e todos por um. Quais são os objetivos do grupo? E aí as organizações passam a pensar, né, que não adianta apenas focar no objetivo da organização, produzir mais para ter o máximo de lucratividade, para ter o máximo de rentabilidade, para ter o máximo de retorno no investimento. É preciso também olhar para as pessoas e motivar elas. Como é que se motiva elas? Focando nos objetivos dela, observando essa organização informal, tendo uma supervisão rígida, não queria dizer rígida, desculpa, mas uma supervisão presente e constante. Melhor assim. Então, quais são essas necessidades humanas que em 1930 foram descobertas, colocadas, né, à disposição dos gestores de empresas para que eles tracem planos dentro das empresas que contemplem isso tudo, né? Então, essas necessidades humanas são forças conscientes ou inconscientes que fazem os indivíduos, as pessoas, os empregados, os colaboradores a desenvolver um determinado tipo de comportamento. E elas dividem-se em fisiológicas, psicológicas e necessidades de autorrealização. Então, qual é a necessidade fisiológica das pessoas? A alimentação, sono, descanso, abrigo, proteção. As necessidades psicológicas: participar dos grupos, ser aprovado socialmente, receber afeto. As necessidades de autorrealização é o impulso de realizar o próprio potencial e se superar. Sempre se autorrealizar. Tá? Afastei um pouquinho aqui o microfone, talvez eu vou tentar não gesticular tanto para não atrapalhar aqui na questão do som. Então, assim, essas necessidades estão divididas em dois grupos, né? Que são as necessidades básicas e as necessidades de motivação. A gente tem aqui a pirâmide. Na base dela tem a questão das necessidades fisiológicas. Lembra que necessidades fisiológicas é alimentação, sono, abrigo e proteção? E a empresa pode dar isso para o colaborador? Pode, a empresa pode dar descanso, pode fazer proteção, pode prover o salário para que o colaborador possa comprar a sua casa, descansar, comprar a sua comida, pagar os estudos dos seus filhos, tá? E tem a questão aqui das necessidades psicológicas. Status, afeição, participação nos grupos. Olha, quando tem algo, a gente fala até assim naquela expressão, vestir a camisa da empresa. Quando alguém tem orgulho de dizer que faz parte daquela empresa, que é reconhecido numa sociedade por fazer parte daquela empresa. Pertencimento a uma sociedade, porque eu tenho um emprego, porque eu cuido de uma empresa que gera renda, que gera emprego. Então, a sociedade me reconhece. E essa é uma necessidade nossa. Vem a necessidade de autorrealização, que é superar isso tudo. É o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento espiritual, é você se autorrealizar, é você ir além. O topo da pirâmide é para poucos. Mas todos que quiserem e se dedicarem podem chegar lá. Tá? É tipo assim, hoje eu estou fazendo um curso de graduação, mas eu vou me autorrealizar
fazendo uma pós. Não, mas eu quero mais, vou atrás de um mestrado. Ah, um mestrado, vou fazer um doutorado e um pós-doc, e depois você continua estudando e você continua fazendo outras coisas. Ou mesmo, eu estou fazendo uma graduação em administração para me abrir uma empresa, para me cuidar bem de uma empresa, para empregar 5 pessoas, depois você já quer empregar 10, porque você sabe do impacto social que você está gerando e da importância. Aí você junta aí todas as suas necessidades. Tá? Vem a questão da motivação humana. Refere-se às forças dentro de cada pessoa que conduzem a um determinado comportamento. É a atenção persistente que leva o indivíduo a alguma forma de comportamento. Tá? É aquilo que faz o indivíduo se comportar de uma forma específica, né? E que visa a satisfação daquelas necessidades, todas elas ou só uma, tá? Eu preciso satisfazer as minhas necessidades fisiológicas, então vou arrumar um emprego, porque eu preciso ter uma casa, preciso pagar alimentação, preciso pagar energia, né? Então, estou motivado aqui a trabalhar para conseguir isso tudo. Ah, não, mas eu quero um pouco mais, quero ser reconhecido. Então, vou tentar inovar dentro da empresa que eu trabalho, para que a empresa ganhe mais e consiga contratar mais pessoas e melhore os salários e melhore as condições de trabalho e faça aquela festa legal de final do ano. Mas só isso não é. Eu quero me autorrealizar, eu quero chegar a ser gerente na empresa. Então, cada uma dessas necessidades é que vai motivar o comportamento das pessoas dentro da organização. Tá? O ciclo motivacional, satisfação, ok, né? A frustração pode gerar agressividade, reações emocionais negativas, aflição, ansiedade, apatia. Ou mesmo a compensação, aquela ideia de a empresa é ruim, ou mesmo a empresa é boa, então vou me dedicar muito. A empresa é ruim, devo fazer só o que meu chefe manda, eles não querem mesmo muitas ideias. Essa motivação é sua, mas vem de dentro. Mas a empresa pode utilizar técnicas, ferramentas, estratégias para extrair o melhor das pessoas. E quem faz isso dentro das organizações? Os gestores. Então, a gente está fazendo um curso de administração de empresas para ser um gestor de empresas públicas, privadas ou mesmo da sua própria empresa, do seu próprio pequeno negócio. Quem vai ser responsável por motivar as pessoas para produzirem o máximo possível? É você. Então, o ciclo motivacional, né? Tem o equilíbrio, né? O estágio nem tá bom, nem tá ruim, tá equilibrado. Você recebe um incentivo ou um estímulo que faz aí, supre uma necessidade, gera uma tensão, que vai, claro que para cada tensão que acontece há um comportamento e uma reação. E por fim, a satisfação, mas também o que a gente quer nesse ciclo motivacional é gerar a satisfação. Mas o oposto também é verdadeiro. Opa, vamos subir aqui. Moral e clima organizacional. Fala-se em clima organizacional também, tá? Dentro das organizações, tem organizações que você se sente bem, que as pessoas são felizes, que tem uma energia positiva, o clima é mais ou menos isso. O clima é informal, né? Dá-se das relações que as pessoas estabelecem umas com as outras e com o ambiente de trabalho, tá? Então, a moral é uma consequência do estado motivacional provocado pela satisfação ou não satisfação das necessidades individuais das pessoas. O moral elevado, né? Coesão, participação, aceitação, boa vontade. Então, quando a equipe está com a moral elevada, com o clima organizacional tá bom, aquela história do tudo flui, tudo dá certo, não vem do nada. Vem de todo o desenvolvimento de estratégias para se chegar lá. E do ponto de vista da moral baixa, acontece, tá tudo errado, né? Desperdício, falta, absenteísmo, atrasos, doenças, saídas antecipadas,
Tudo isso acontece, né? Que são as atitudes negativas do moral baixo. E a liderança é a influência interpessoal exercida numa situação e dirigida por meio do processo da comunicação humana para a consecução de um determinado objetivo. Ou seja, por algum motivo, naquele grupo emergem líderes. Falar um pouquinho desses motivos depois. E esse líder, né, ele junta os esforços de todo aquele grupo para se alcançar um determinado objetivo, né? Então, é uma influência que existe ali entre pessoas. O administrador precisa conhecer a natureza humana para saber conduzir as pessoas. Então, o que é que a teoria das relações humanas trouxe para os gestores daquele período? Que para eles conseguirem ser uma liderança e não uma autoridade é eu sou o chefe, eu mando, porque eu fui contratado para ser chefe. A liderança é aquela que emerge do grupo, aquela que faz as pessoas se movimentarem, faz as pessoas darem o máximo delas. O administrador, ele precisa conhecer a natureza humana para poder, né, ser essa liderança entre as pessoas. E essa liderança pode ser autocrática, como eu falei. Eu sou o líder, né? Eu que mando aqui, eu sou o dono da empresa, mas o grupo, ó, meio que faz corpo mole, né? Não é uma coisa que vem do grupo. Ela pode ser democrática, quando todas as questões dentro da empresa, as ações são debatidas e direcionadas pelo grupo, assistido pela liderança, né? Ou pode ser liberal, laissez-faire, onde tem uma liberdade total. Qual o melhor modelo? Não existe melhor modelo. Cada organização tem as suas características, cada gestor deve ter as questões relacionadas à flexibilidade, à criatividade, à persistência e comprometimento, para entender as características de todas elas e saber o que aplicar dentro da empresa. Todas têm pontos positivos e negativos, tá? As relações estabelecidas são, no sistema autocrático, tem o líder subordinado, a ênfase é no líder. Eu mando, vocês obedecem. Na liberal, tem o líder e subordinado, a ênfase é no líder e no subordinado. Cada um faz o que deve fazer, cada um sabe. Isso está muito relacionado ao que hoje, né, principalmente os coaches chamam de autocontrole, autorresponsabilidade. Cada um sabe o que tem que fazer, cada um faz e todos são responsáveis pelo resultado. E tem a questão democrática, né, a liderança democrática, que tem o líder e os subordinados, e a ênfase é nos subordinados. Está muito relacionada essa ideia hoje de gestão participativa, de saber que uma só pessoa não pensa tão bem como todas as pessoas dentro da empresa. E a comunicação? Como é que se dá para a teoria das relações humanas? Comunicar nada mais é do que uma troca de informação entre indivíduos, e significa tornar comum uma mensagem, e o gestor tem que saber se comunicar, porque se comunicar tem o propósito de, né, proporcionar informações, disseminar informações e também a compreensão necessária para que as pessoas possam se conduzir em tarefas, habilidade de trabalhar. Ou seja, saber se comunicar com as pessoas, passar a sua mensagem, mostrar o que é a função de cada uma delas. Tem também a ideia do proporcionar as atividades necessárias que promovam a motivação, a cooperação e a satisfação no cargo, vontade de trabalhar. Habilidade de trabalhar, ou seja, saber o que deve ser feito e saber fazer, mas vontade de fazer, é o mesmo que trabalho em equipe. Então, trabalho em equipe é essa junção de saber o que tem que fazer, saber fazer e vontade de trabalhar. É igual a trabalho em equipe. A comunicação é importantíssima.
hoje nas empresas modernas, né, nesse período ainda tinha muito uma ideia de hierarquia, chefe não fala, só fala com subordinado, só fala com o seu chefe imediato, o seu chefe imediato que fala com o superior, não. Hoje a ideia é de flexibilizar, de simplificar, simplesmente porque o foco da empresa hoje é no cliente, é em dar uma resposta rápida. Porque se você não der uma resposta rápida para o seu cliente, uma resposta satisfatória, entender o seu cliente, a concorrência pega, né? Quanto menos chefias, melhor. Quanto menos pessoas acionadas para o cumprimento de uma ordem, melhor. Nas empresas que ainda adotam sistemas antigos de administração, é o contrário. A ordem vai passando de chefia em chefia. E até que você dê o resultado para o seu cliente, provavelmente ele já foi pego pela concorrência. Veja o que acontece no seguinte caso. A importância da comunicação. Olha aqui. Do presidente para o diretor. Na próxima sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley estará passando por esta área. Trata-se de um evento que ocorre a cada 76 anos. Assim, por favor, reúna os funcionários no pátio da fábrica, todos usando o capacete de segurança, quando explicarei o fenômeno. Se chover, não será possível ver o espetáculo nu. Essa foi a mensagem que o presidente passou para o diretor. E o diretor teve que passar a mensagem para os gerentes. Olha aqui como foi que o diretor passou. A pedido do presidente, na sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley passará sobre a fábrica. Se chover, por favor, reúna os funcionários, todos com capacete, e os encaminhe ao pátio, onde um raro fenômeno terá lugar, o que ocorre a cada 76 anos a olho nu. O gerente foi passar para o supervisor. Olha a mensagem. A convite do nosso querido presidente, um tal senhor Halley, de 76 anos, vai aparecer nu no pátio e depois imitar um cometa, usando apenas capacete, quando irá explicar o fenômeno da chuva para os seguranças. E aí, até chegar no chefe, olha como foi que a mensagem chegou. Todo mundo nu. Na próxima sexta, às 17 horas, no pátio da fábrica, pois o presidente, senhor Halley, estará para mostrar o raro filme O Fenomenal Cometa. Caso comece a chover, o que ocorre a cada 76 anos, por motivo de segurança, coloquem os capacetes. E olha como foi que a mensagem foi fixada lá no quadro de avisos da empresa para todos os funcionários. Nessa sexta-feira, o presidente fará 76 anos. A festa será às 17 horas no pátio da fábrica. Vão estar presentes para animar o evento nus Bill Halley e seus cometas. Todo mundo deve estar de capacete. O espetáculo vai acontecer mesmo que chova, porque a banda é um fenômeno. Olha, se a gente vê a mensagem que chegou para todos na empresa e a mensagem do presidente é completamente diferente. Isso se deve a quê? A ter passado por vários níveis. Então, simplificar é a mensagem aqui. A organização informal, a de associar-se, concretizar-se no uso e costume, nas tradições, nos ideais e nas normas sociais, traduz por meio de atitudes e disposições baseadas na opinião e no sentimento. Então, quais são as características? Relação de coesão ou de antagonismo, colaboração espontânea e transcende a organização formal. Vou passar rapidinho aqui, porque a gente já falou um pouco sobre isso. Então, toda organização também tem conflito. E a maioria desses conflitos são um conflito entre objetivos da organização e objetivos das pessoas, objetivos individuais.
o Maio, ele vê esse conflito social como o germe da destruição da própria sociedade, porque inibe a colaboração, a cooperação entre as pessoas. Então, é preciso balancear os objetivos organizacionais e os objetivos individuais, né? Equilibrar isso. Lá naquele ciclo da motivação, tudo começa no equilíbrio. Então, equilibra isso. Baseado em quê? Observando as questões das necessidades humanas. Então, a dinâmica de grupo é a soma de interesse dos componentes do grupo, que pode ser ativada por meio de estímulos e motivações, em intuito de maior harmonia e melhor relacionamento humano. Finalizando, né, o conflito é uma chaga social, a cooperação é o bem. Essa é uma frase do professor. Para ele, o conflito social é o germe da destruição da própria sociedade e as relações humanas e a cooperação é a chave para evitar esse conflito. E isso é feito através da motivação. Resumindo, finalizando aqui a nossa aula sobre teoria das relações humanas, tá? Vamos comparação com as teorias clássicas e RH, né? Características e premissas. Abordagem básica. Na teoria clássica, há uma engenharia humana, a adaptação do homem à máquina, ou vice-versa, o homem visto como máquina. Já na teoria das relações humanas, ciência social aplicada à adaptação do homem à organização e vice-versa, né? Aqui dos pensamentos de engenharia para os pensamentos das ciências sociais. Por que isso? É importante ver. Fayol e Taylor eram o quê? Engenheiros, trabalhavam no chão de fábrica. Já Mayo era o quê? Psicólogo. Sociólogo, desculpa, troquei. Mas estava lá a teoria nasceu nessas ciências, sociologia, filosofia e psicologia. O modelo de homem, para a teoria clássica, era um homem econômico, racional, só pensava, né, em ganhar dinheiro, só trabalho por dinheiro. Já a teoria das relações humanas traz um outro pensamento, que ele também trabalha por sentimentos, por se sentir parte do grupo, por participar do grupo, pela relevância do que ele faz para a empresa, para se sentir uma pessoa reconhecida pela sociedade, né? E o comportamento organizacional do indivíduo, para os teóricos clássicos, o indivíduo é isolado, né? Não tem essa história de se relacionar. Mas para os teóricos das relações humanas, nós somos seres sociais que queremos apoio, participação no grupo e nos comportamos de acordo com o grupo. Para quem chegou agora, eu sou a professora Vanessa Alencar, nós estamos aqui na disciplina Teorias da Administração 1 e nós vamos falar agora sobre a teoria da burocracia. Né? Então, quem é o principal teórico? Quem é o principal pensador da teoria da burocracia? É esse cara com todo esse nome, mas super conhecido como Max Weber. Ele é um alemão, um intelectual, ele é da área de sociologia e ele é considerado o criador da sociologia da burocracia. Tá? Então, a teoria da burocracia, ela começou a se desenvolver lá em meados da década de 30, mas ela teve o seu ápice, né, o seu auge na década de 40. Logo, foi um processo que deu seguimento sucedeu a teoria das relações humanas. Então, qual é a abordagem da teoria da burocracia? É na organização formal, nas relações de trabalhos
formalizadas, no que está documentado, no que é formal. E na racionalidade, da racionalidade às questões, né? Enquanto a teoria das relações humanas tratou muito da questão emocional, da questão motivacional, das questões intrínsecas, a teoria da burocracia ela é meio vista assim como uma volta dos princípios clássicos, né, vistos anteriores à teoria da burocracia. E o seu foco é na estrutura, é organizar a empresa, nas estruturas da empresa. Então o Weber, ele estava lá querendo equilibrar, né, equacionar a abordagem clássica e a abordagem das relações humanas. Porque nem dava para olhar só para o homem como máquina, como alguém que produz e quer receber um salário, nem muito menos para o cara numa visão romântica, emocional, que você precisa motivar para que ele produza, né? Preciso equilibrar isso. Tinha a crítica às duas teorias e Weber, né, como um sociólogo, ele veio e disse assim, vamos equilibrar esse pensamento aqui, vamos equilibrar essa sociedade. Tá? Então, as principais críticas é a racionalidade burocrática e a omissão das participações das pessoas. E os princípios, né, quais são as características da burocracia? A impessoalidade, né? As pessoas como números e não como pessoas que têm sentimentos, que têm um nome, que têm relações sociais, mas a impessoalidade no trabalho são relações impessoais. O caráter legal, formal e racional, ou seja, tudo documentado, tudo baseado em regras, em diretrizes, tá? A meritocracia, o que é super bacana, ou seja, você recebe pelo seu mérito. A valorização da competência técnica, a especialização, esses são os principais princípios. Né? Como a gente já falou, ela apareceu aí para equacionar o pensamento da teoria clássica com o pensamento da teoria das relações humanas. E então de onde é que Weber encontra espaço para propor uma nova teoria? É exatamente na fragilidade e na parcialidade da teoria clássica, ou seja, da observação das organizações como uma máquina, da pressuposição, aliás, das organizações como uma máquina, e também dessa visão mecanicista, né, que era proposto lá por Taylor e por Fayol. E na teoria das relações humanas, como eu falei há pouquinho, essa questão do romantismo ingênuo, né? Romantismo, muita emoção. Essas duas teorias eram oponentes e muito contraditórias, né? Então, sem a possibilidade de uma visão global, integrada, uma abordagem global, integrada, envolvendo realmente os problemas organizacionais. Então, Weber, nem dá para pensar só em gente, nem dá para pensar só em máquina, em produção. Tem um meio termo aqui e é por aqui que eu vou propor essa teoria da burocracia, tá? Essa teoria da burocracia também tem origem, tá? Na busca, né, por um modelo de organização, por um modelo organizacional que fosse capaz, racional, mas que fosse capaz de caracterizar todas as variáveis envolvidas, bem como os membros dela, né, dos participantes, e aplicável a todas as formas de organização humana, principalmente as empresas, né, o foco nas empresas, mas esse modelo de organização racional, né, que possa levar em consideração o chão de fábrica, os princípios da administração e as pessoas, ou seja, todas as variáveis envolvidas, e também o comportamento das pessoas, que fosse aplicável a todas as organizações. Olha só, esse também já é foi o motivo pelo qual Weber, né, encontrou ali uma brecha para propor um novo modelo que melhorasse as organizações. Então, a origem vem daí.
tá? E o modelo burocrático de Weber, né? O modelo aqui a gente tem uma imagem e tudo parte, né, da exigência de controle. Gerir significa, né, para Weber, planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, esse sistema social racional, que Weber deu o nome de burocracia, tem uma exigência de controle. E para esse controle, há consequências previstas e consequências imprevistas, ou seja, tem a parte previsível e a parte que não é previsível, tá? Então, quando há a previsibilidade de comportamento, você consegue uma maior eficiência. Sim, ele exige controles, cria normas, foca na organização formal, cria diretrizes, para quê? Para que você tenha consequências previstas. Você possa prever o que vai acontecer a partir das suas ações. E isso gera uma previsibilidade de comportamento que gera maior eficiência. Já essa exigência de controle, quando acontecem as questões imprevistas, é uma das disfunções da burocracia, que gera o que nas empresas? Ineficiência. Então, Weber achava que quanto mais formalizado, quanto mais documentado, quanto mais concreto estivessem as normas, as regras e os modelos organizacionais, maior eficiência as organizações teriam. E maior eficiência quer dizer, produziriam mais utilizando o mínimo de recursos possíveis. Dando continuidade. Para Weber, ele também falava em alguns tipos de sociedade e autoridade. Então, mais ou menos relacionados, né, à ideia que nasceu lá na teoria das relações humanas com o professor Elton Maia. Então, os tipos de sociedade: a sociedade tradicional, a sociedade carismática, tá? E a sociedade legal, racional ou burocrática. Se a gente lembrar do que estudou em história no colégio, vai ter, né? A gente vai ver que a gente já falou um pouquinho sobre essa sociedade tradicional. E assim, como foi que a burocracia se desenvolveu? Claro, as empresas, com o passar do tempo, né, teve a quebra da Bolsa de Nova York, teve a Grande Depressão nos Estados Unidos. E a gente pensa, eu tô falando assim, de Estados Unidos, por quê? Porque as teorias da administração nasceram lá, né, algumas na Europa. Então, assim, ao desenvolvimento da economia monetária, né, o crescimento quantitativo e qualitativo das tarefas administrativas do Estado moderno e a superioridade técnica em termos de eficiência do tipo burocrático de administração. Então, tipo assim, as organizações cresceram, o Estado cresceu, as demandas da sociedade aumentaram. E aí são todos esses fatores que geram, né, a necessidade do desenvolvimento da burocracia. Continuando, né, quais são as características da burocracia? São características muito claras. Hoje a gente tem a ideia de tudo que envolve burocracia como uma disfunção, né, que é lento, é difícil, envolve muito documento, mas isso é uma forma das pessoas se esconderem por trás da burocracia. No pensamento de Weber, isso nasce como algo que vai facilitar. A gente fala muito na administração pública em impessoalidade, né? É um dos princípios da administração pública, o que é importante. A partir dos pensamentos da teoria da burocracia, aparece a ideia de concurso público. Você não indica mais pelos laços de amizade, de afetividade, um servidor público, mas sim por um concurso público. Então, é nessa raiz da burocracia que muita coisa se desenvolve, tá? Então, quais são as características da burocracia? Caráter legal das normas e regulamento, ou seja, lei, formal, todas as normas e regulamentos.
que regem as organizações. Caráter formal das comunicações. Existe uma linha de comando e nessa linha de comando tem também as linhas de comunicação. Então, há uma formalização das comunicações, né? Lembra que a gente falou da importância do líder se comunicar lá na teoria das relações humanas e como também os grupos se comunicam. Caráter racional e divisão do trabalho, ou seja, a racionalidade da produção, né, racionalizar a produção e dividir o trabalho em etapas, pensamentos clássicos são reafirmados pela teoria da burocracia também. Impessoalidade da palavra a gente já falou, e autoridade, ou seja, a organização é dividida em níveis hierárquicos e cada uma das pessoas dentro desses níveis hierárquicos tem funções, deveres e direitos e tem uma linha de comunicação, tem tipos de tarefas diferentes, também um pressuposto clássico, tá? Rotinas e procedimentos estandartizados, ou seja, tudo formalizado, tudo legalizado, tudo padronizado. É um momento de padronização, né? A burocracia ela surge levando em consideração as normas, os princípios da administração clássica, levando em consideração a questão que a organização é social, mas ela traz essa questão da criar rotinas e procedimentos, criar normas e regulamentos, né? E também valorizando, observando, né, como a evolução da teoria das relações humanas, observando a ideia da competência técnica, tá certo? E da meritocracia. Que a gente já falou também, especialização da administração que é separada da propriedade, ou seja, gestão é diferente da propriedade da empresa. Participação dos participantes, ó, tudo a ver com competência técnica. Eu também tenho uma característica de finalização dos participantes. Completa previsibilidade do funcionamento. Por quê? Porque é essa previsibilidade do funcionamento que vai, né, que vai gerar aquela eficiência que é o que tanto se quer. E que é por isso que a burocracia surge, né? Esse campo, né, se criar regras, normas, leis, regulamentos, para que a organização funcione de uma forma previsível, pois para o modelo burocrático, a previsibilidade pressupõe, previsibilidade gera eficiência, que é, né, importante, que é o que todas as organizações querem. Então, essas são as características da burocracia que nós acabamos de descrever. O que é que vai gerar consequências previstas, que são a previsibilidade do comportamento humano, ou seja, eu sei quais são as linhas de comando, sei qual é a divisão do trabalho, sei como é que se comunicam, quais são as normas, as rotinas e os procedimentos, a competência técnica de cada um. Eles são escolhidos em níveis pela meritocracia. Então, eu tenho uma previsibilidade do comportamento humano e, consequentemente, também uma padronização desse desempenho. Porque se todos têm as mesmas regras, se todos seguem a mesma linha de comunicação, se é feita uma divisão do trabalho baseado nas competências técnicas, então eu vou conseguir prever isso dentro da organização, que vai me gerar o quê? Uma máxima eficiência. Ou seja, eu vou alcançar o máximo de resultados possíveis utilizando o mínimo de recursos. Então, quais são as vantagens da burocracia? Por que isso é bom? Por que os gestores vão aplicar um modelo organizacional burocrático? Por quê?
Pela racionalidade dos objetivos. Os objetivos ficam muito claros, os objetivos são racionais, né? Eu dou como é que eu poderia dizer? Trabalho com os meus funcionários, trabalho com as pessoas dentro da organização, racionalizo os processos de produção, através da divisão do trabalho, escolho as melhores pessoas através da competência técnica, e isso me ajuda a ter um processo decisório mais veloz. É também vantagem da burocracia a precisão de atribuição nos cargos. Lembra? Isso daqui está associado à meritocracia e também à competência técnica. Gostei de riscar aqui. A continuidade, né? A interpretação, uma regulamentação, ou seja, todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe o que é esperado, e a organização funciona melhor assim. Tá tudo padronizado em rotinas, tá? Continuidade da substituição e competência técnica, ou seja, está tudo padronizado. Mudar alguém, tem aqui a continuidade. A objetividade, foco, clareza e também clareza dos limites, tá? A outra vantagem da burocracia é a constância, impessoalidade, mesmo peso, mesma medida, e por fim você tem uma confiabilidade da metodologia. Se eu faço isso daqui, se eu sigo todos os princípios, todas as características da burocracia, eu vou ter o que no final? Uma previsibilidade e uma maior eficiência. Olha aqui, só uma chargezinha para a gente se divertir. Temos aqui um monte de papel, né? Quando desburocratizarem esse departamento, quero ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente, Alencar. Com certeza, Almeida. Ainda foi meu sobrenome aqui, né? Então, tipo assim, as duas pessoas não se conhecem, é uma das críticas à teoria da burocracia, porque está muito, né, são disfunções da burocracia, porque está muito relacionado à ideia de normas, seguir procedimentos, seguir legislações, e não há foco nas relações interpessoais, nas relações do grupo, nas relações informais. E quais são as disfunções? Apego às regras. Às vezes as pessoas não resolvem as coisas e colocam culpa na burocracia. E a burocracia não foi feita para apego às regras. Pelo contrário, as regras foram criadas para facilitar, para dar impessoalidade e para promover a meritocracia. O excesso de formalidade, né, também aqui, né, vem essa crítica, vem da ideia de que tudo deve estar formalizado, documentado, de que se cria uma norma para qualquer atividade, que se cria um regulamento para todas as rotinas organizacionais. Lembrando, o foco da burocracia é gerar previsibilidade. Previsibilidade que gera eficiência. Então, para você ter previsibilidade, você precisa formalizar processos, né? Resistência à mudança, às vezes as pessoas não querem mudar, porque dizem, não, a regra é essa, eu vou permanecer assim. E a gente sabe que toda regra muda. Nesse período, na década de 40, não se vivia num mundo que, até fazer uma parte, assim, eu digo muito para os meus alunos hoje, que a gente vive uma muvuca. Uma muvuca mesmo. Que um modelo desse já não é um modelo apropriado, mas a essência dele é utilizada. Hoje a gente ainda vê muito isso na igreja, entre os militares. Na McDonald's, por exemplo, tudo está padronizado, é tudo para sair do mesmo jeito. Né? Nos fast foods internacionais, onde você vê isso, tempos e movimentos, né? Tudo está à mão para que você coloque tudo em prática, né? Uma disfunção são relações impessoais, né? Dentro do trabalho é impessoal, tá?
o processo decisório categorizado, ou seja, criou-se categorias de decisão, já que tudo é previsível, para tudo tem uma norma. Normas absolutas, sinais de autoridade, público externo versus olhar interno. Tá. Crítica a todas essas teorias que já foram faladas até agora. Vocês viram? O único foco está onde? Dentro da organização. O único foco está dentro da organização. Mas a gente sabe que existe todo um mercado lá fora. Pessoas, sociedade, todo um grupo de stakeholders, que são todas as partes que interagem direto ou indiretamente com a empresa. Então, estava falando de muvuca, né? Isso tudo funcionou, foi importante para aquele período, mas nessa muvuca que a gente vive hoje, é impossível de se ter um modelo como esse. Mas características daqui são utilizadas ainda. Muvuca, o que significa muvuca? Vocês podem estar me perguntando isso. Muvuca, os americanos eles usam hoje um termo chamado VUCA, que na realidade para a gente seria VICA, mas a gente continua chamando VUCA, né? Porque tem uma das palavras que não a conheciam com a mesma letra, para dizer que o mundo que a gente vive hoje ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, essa ideia de padronização, de categorização e de excesso de formalidade não funcionam. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Forma o quê? Uma muvuca. Vamos em frente. Então, as características da burocracia, a gente já falou. Isso tudo aqui, né, gera previsibilidade do funcionamento, enquanto as suas disfunções, que também acabamos de falar, geram imprevisibilidade do seu funcionamento. Na muvuca tem muita imprevisibilidade, é incerto, é ambíguo. Então, algumas coisas precisam ser mudadas. Existe, né, nem todo modelo, na sua essência, funciona totalmente em todas as empresas, né? Há uma proposição por parte de teóricos e cada gestor deve avaliar a melhor forma de aplicar. Então, Weber também falou em graus de burocracia, que vai desde a sua escassez total ao excesso. Nem sequer escassez, nem excesso. Então, relacionado, e na escassez há uma total desordem e no excesso há uma rigidez. O que a gente quer? Eficiência. Então, tem que estabelecer um meio termo entre a desordem e a rigidez. Então, a falta de especialização gera o quê? Bagunça e confusão. A super especialização gera super hiper responsabilidade, ou seja, eu estou super especializado em alguma coisa. Não é o que a gente quer. A gente quer pessoas com competências múltiplas, né? Em relação à hierarquia, a falta de hierarquia gera uma falta de autoridade. Né? Enquanto a super especialização gera aqueles carrascos, autocracia, imposição, é mais ou menos assim, top goela down, né? Desce goela abaixo, né? As ordens. A gente quer aqui, ó, uma hierarquia que seja participativa, que escute as pessoas, tá? Aí, em relação a regras e regulamentos, a escassez disso é uma liberdade excessiva, e o excesso disso é ordem e disciplina. Né? Em relação à forma de comunicação, a escassez, a ausência de documentos e informalidade, e o excesso de papelório e formalismo. Por fim, aliás, impessoalidade, ênfase nas pessoas. Na impessoalidade há uma ênfase nos cargos, né? Tem que ver as duas coisas. E a seleção e promoção de pessoal. Na escassez de burocracia há o apadrinhamento, né? Não há impessoalidade.
ênfase nas pessoas, enquanto no excesso de burocratização há um excesso de exigências. E a gente termina a teoria da burocracia por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aprendido. Vocês podem encontrar muitos conteúdos importantes, né, em revistas importantes hoje em dia, como Exame, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Existem vários livros muito bons de TGA, de onde esses conteúdos foram extraídos, que é Avenato, Maximiano, tá? E quero dizer que foi um prazer estar aqui hoje, e a gente vai fechar com um vídeo muito interessante no que eu acredito, que felicidade dá lucro. Bom dia a todos. Então eu vou tentar ir direto ao ponto. Eu já começo pela proposta, que é uma coisa nova, especialmente útil para aquelas pessoas que já não suportam mais a teoria do manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente pensa em coisas bastante diferentes, na inclusão, na valorização das pessoas. Então é por isso que a gente usa esse termo, né, a felicidade que dá lucro, porque é um pouco diferente. Não é o lucro feito por meio das vias tradicionais que você força com que as coisas aconteçam. Nesse modelo, as coisas acontecem porque elas devem acontecer. Então, parte de um trabalho que inclui as pessoas e faz com que elas tenham vontade de estar lá. Desde muito tempo, eu já trabalho há 28 anos, e é lógico que eu não comecei na empresa que eu estou hoje como presidente, eu comecei como empacotador há 28 anos, e a trajetória foi bem interessante, porque eu sempre discordei de muita coisa, e detestava uma boa quantidade de outras coisas, que me irritavam, né? Muitas repressões e formas antiquadas de fazer negócios. Empresas que beiravam a morte por incompetência, mas também por arrogância. Que não tratavam as pessoas da maneira como as pessoas deveriam ser tratadas. Então eu sempre pensei muito sobre como eu gostaria que fosse. O que eu gostaria de fazer? Como eu faria se eu tivesse uma chance? A minha mãe sempre diz que a água não sai do poço se ninguém jogar a corda com um balde. Vamos dizer que alguém jogou para mim e apostou que eu pudesse fazer alguma coisa diferente do que estava acontecendo no mundo. Então, eu digo a gente porque é uma filosofia de gestão e filosofia baseada em vida, e vida é baseada na coletividade, e a coletividade é o que faz a base dessa nossa construção. Então a gente começou a pensar diferente. E muito pensamento, muitas coisas intuitivas, mas a partir de 2011, quando eu me tornei presidente dessa grande empresa, eu comecei a fazer coisas que mudaram um pouco isso, junto com essas pessoas que também acreditavam. Então a gente começou a mudar algumas coisas. Por exemplo, o que nós queríamos fazer e que não era possível, e que não era aceitável, e que a gente tinha que abrir espaço para que coisas novas pudessem acontecer. Primeiro, a centralização do poder, o individualismo e o imediatismo, que são muito típicos em muitas empresas, a gente começou a tirar. Nada mais antiquado e injusto que o individualismo. Depois, o top-down, aqui tem uma palavrinha implícita que é o goela, né? Top, goela, down, né? Que é o goela abaixo. Então a gente, isso é inadmissível, mas é muito comum. Em todas as empresas a gente vê, né? Os diretores decidiram. Façam. Nada mais antiquado, nada mais imbecil que o modelo top-down. A gente prefere hoje o bottom-up, que é o de baixo para cima, porque o poder da coletividade é muito maior do que o de meia dúzia de diretores numa sala. Obstaculismo, precarização,
né? Muitas empresas que dizem, não dá, não pode, não dá, procedimento, regras. A gente gosta disso também, mas a gente sabe fazer, mesmo com procedimentos e regras, coisas que são diferentes. E evitar a precarização. Muitas vezes, especialmente nos momentos de crise, as empresas cortam. E esse é o fim. O ego, a inércia gera corte. Porque é muito mais fácil fazer corte. Quando a coisa fica feia, manda 10% embora. E é assim que se faz. Só que no dia seguinte, aquele trabalho fica lá para ser feito. E alguma coisa passa a ser precarizada. Existem algumas companhias aéreas que nós ouvimos muito dizer no mundo que já não estão fazendo mais tanta manutenção quanto deveria. Será que isso é sustentável? Qual será o custo final de um acidente aéreo? Talvez incalculável. E a gente vê muitas decisões sendo tomadas de maneira equivocada. Então, a nossa proposta é um pouco diferente. Primeiro, nós valorizamos as pessoas profundamente. Proximidade que gera credibilidade e que viabiliza a confiança. Essa é a primeira parte. Depois, participação, junto com essa credibilidade, que gera o engajamento, que faz com que as pessoas que estão ali queiram. Como se você tem um problema na empresa, a decisão e a solução não é centralizada na diretoria. Ela é feita por todas as pessoas que podem agregar algum valor e fazer algo diferente. Depois, com esse novo grau de consciência e usando a confiança, a gente chega na eficiência. Uma empresa que trabalha dessa forma, que envolve as pessoas, que inclui, que valoriza e que faz com que as pessoas se sintam bem, ela não tem problema. Então, muita gente pergunta para mim, e aí, como é que está a crise? Como é que está afetando os resultados da empresa? Vocês vão fazer cortes? Eu digo, não, a propósito, se vocês puderem ver, o nosso balanço foi publicado agora, no começo desse ano, no mês de março. Nós somos uma empresa SA, e o nosso balanço publicado é disponível. Nós tivemos uma das maiores rentabilidades do setor, mesmo na crise. Então, o que é a crise? A crise é aquilo que você deixa entrar na sua vida ou na sua empresa, geralmente pela sua arrogância. Então, ao invés de juntar uma diretoria de 7 ou 8 pessoas que ficam dentro de uma sala, tendo as melhores ideias, fazendo coisas que são, no fim, absurdas, a gente fez com que 3.714 pessoas e suas respectivas famílias decidissem fazer. Então, a gente não faz mais coisas abruptas, nós fazemos juntos e de maneira integrada. Funciona assim. Todo modelo muda quando a gente sai do tradicional e entra nessa geração moderna. A gente continua tendo planejamento estratégico, inovação, dinamismo, resiliência, disciplina, foco em resultados. O que muda é o como. Como é que a gente faz isso? A gente agora tem que ter também sentido no que faz, ser feliz, qualidade de vida, protagonismo real e autonomia. É muito simples. Tem um autor de um livro que chama Dee Hock, que foi o fundador da Visa, que ele fala sobre o modelo caórdico, que é muito usado aqui no Brasil pelo Oscar Motomura, da Amana Key, que diz o seguinte, que você não precisa ter tudo organizado, tudo regulamentado. Você precisa ter o caos com ordem. Muito simples. Então você não precisa controlar tudo. Você precisa confiar em todos. É difícil? Sim, porque no começo, nesse modelo, você será traído. Porque as pessoas estão vivendo uma cultura da competitividade acirrada, do manda quem pode e obedece quem tem juízo, do top-down, do obstaculismo, da precarização. Então demora um tempinho para cair na realidade nova de que essa filosofia mais moderna propõe. Que a gente vai continuar sendo eficiente, competitivo, arrojado, produtivo, mas com sentido no que faz. Fazendo porque quer, não porque alguém mandou. Isso muda radicalmente. E aí nasce uma coisa que, para nós, é a plataforma de tudo isso. Dentro dessa nossa nova filosofia, também baseada em 4 pilares, que nós podíamos falar em inglês para ficar bem mais chique, né? Que é o Believe, Practice, Improve and Share, mas a gente pode usar aqui o português mesmo, né? Que é acreditar, praticar, melhorar e compartilhar. Você continua tendo dentro de uma empresa ou na sua própria vida
Você precisa continuar tendo gestão, processos, negócios, cultura, metas, normal. Só que a forma muda. Então, primeiro é muito importante que você acredite. Acredite profundamente, especialmente em você. Não precisa acreditar no chefe, não precisa acreditar na sua empresa. Acredite em você. E depois que você acreditar em você, comece a praticar coisas boas, em tempo integral. Não pode ter nada que... Não, hoje eu vou me dar o direito de fazer uma coisa fora do padrão. Não, não pode. Você precisa praticar o bem em tempo integral. Não pode ter o jeitinho. Muita gente fala do jeitinho brasileiro. Eu discordo. Nem todo brasileiro vive do jeitinho. Nós vivemos, sim, de muito trabalho e de acordar cedo e de não desistir nunca. A gente pode. E a gente acredita, pratica. É óbvio que a gente vai melhorar se a gente praticar com disciplina, com rigor, com amor. E depois que a gente fizer isso, a gente chega na etapa mais legal, que é o compartilhar. Com todo mundo, ao mesmo tempo, se possível. E é por isso que a gente usa todas as fontes de tecnologia, todas as fontes de compartilhamento de dados, e a gente faz isso abertamente. Nós criamos uma rede social na nossa empresa, e as pessoas perguntam, mas pode falar tudo lá? Eu digo sim, inclusive mal de mim. Sabe qual que é a grande vantagem? Que eu sei quem é. É muito legal, porque aí eu quero saber o que eu estou fazendo de errado, e quero propor para as pessoas possibilidades. Onde eu devo melhorar? Como? Me ajuda, porque eu acredito em você. Eu vou praticar isso todos os dias. Bem, isso faz com que a nossa evolução aconteça dessa forma. Primeiro, a gente começa querendo ter. A maioria das pessoas, pelo menos as que eu conheço, iniciam a sua trajetória querendo ter alguma coisa. Então a pessoa quer ter uma casa, um carro, uma família, ter coisas lícitas, coisas boas que fazem sentido, que qualquer pessoa deve querer ter. Né? Mas, à medida que as coisas progridem, as pessoas acreditam mais nelas mesmas, praticam coisas boas e melhoram, elas chegam num ápice, que é a hora de compartilhar. Então, nos primeiros 3 itens, nós podemos continuar na primeira pessoa do singular. Eu acredito, eu pratico, eu melhoro. Mas é impossível dizer isso quando você compartilha, porque aí só cabe o nós. E é aí que a coisa se potencializa. Quando a gente sai do ter e vai para o ser. Ser alguém que fez algo importante para a sociedade. Ser alguém que fez algo importante para a humanidade. Deixar de ser aquela pessoa que só quer ter e passar a ser alguém que quer ser. Simplesmente. Então isso faz com que o nosso nível de consciência mude. No início, o trabalho é efetivo, disciplinado, organizado, metódico. Na sequência, ele é afetivo. Você precisa do nós, então não tem como não ser afetivo. Você precisa fazer com que a pessoa se aproxime, acredite e confie, especialmente nela. E depois isso vira um ciclo virtuoso. O ciclo virtuoso que faz com que o lucro e a felicidade da sua vida ou da sua empresa cresçam juntos. E as coisas caminham de maneira infinita. A cada vez que você faz esse ciclo, onde acredita, pratica, melhora e compartilha, você eleva o seu nível de consciência. De consciência de que você também tem um papel na sociedade. De consciência de que você, dentro da sua empresa, da sua casa, da sua comunidade, também pode fazer diferente. A propósito, deve fazer diferente. E é muito importante para a gente que esse ciclo continue acontecendo. Porque tem muita gente já muito conformada com o status quo. E nós não podemos aceitar isso. Muita gente, assim como eu, começou bem do comecinho. Filho de uma empregada doméstica, de um metalúrgico, que era pacoteiro de uma loja, e se tornou presidente. Não sou só eu. Felizmente tem muitos mais que têm histórias assim. Mas que chegam lá e se embriagam pelo modelo tradicional e não fazem nada. Porque é muito conveniente alcançar um nível em que vive numa ilha e acha normal. A gente prefere acreditar, e eu falo a gente porque eu repito, isso é de muita gente. Não é patenteável, não é de uma pessoa, é da sociedade. A gente prefere acreditar que a sociedade pode evoluir, que a gente pode se organizar de maneira diferente, se a gente acreditar um pouco mais na gente.
Enfim, alguns resultados que podem ser bastante contundentes do âmbito de uma empresa, mas que eu posso também mostrar no âmbito de uma vida. Por exemplo, nós temos hoje uma empresa tradicional do setor elétrico, que é a melhor empresa para trabalhar da América Latina. E por 5 vezes a melhor do Brasil para se trabalhar. A gente foi melhor do que muitas das empresas mais conhecidas, com marcas mais pujantes. Nossa empresa, número 1, com 99% de satisfação das nossas pessoas. 99%. Mas nós queremos mais, ainda tem mais 1%. Por quê? Porque a gente acredita demais que as pessoas felizes podem gerar mais lucro para elas mesmas, por um propósito lícito de carreira, ou por um propósito mais nobre, em favor da sociedade. Uma empresa das mais sustentáveis do Brasil, já por 5 anos consecutivos, desde a implantação dessa nova filosofia. Nós temos o reconhecimento ibero-americano de qualidade de gestão. Todos os países da América Latina, Espanha e Portugal, nós somos eleita a número 1 em qualidade de gestão. 0 acidentes, esse talvez seja um dos reconhecimentos que mais nos orgulha, porque no setor elétrico acontecem acidentes. As redes elétricas que vocês veem pelas ruas oferecem riscos. E nós temos 0 acidente nesse ano de 2015. Eu fico extremamente feliz por isso, porque se é uma filosofia que é baseada na vida, a vida não pode ser ameaçada em hipótese alguma. Enfim, eficiência operacional de aproximadamente 30%. Nesse caso, para vocês terem uma ideia, são mais de 100 milhões de reais de eficiência. Eu não conheço algum acionista que vai dizer não para isso. Isso é revertido em participação dos lucros para as pessoas, em uma boa parte, e as pessoas também gostam. Então as carreiras são revolucionadas, as vidas também, as famílias se sentem melhores, os filhos vão para escolas melhores, as condições de vida mudam, a empresa prospera, os acionistas ficam felizes, o agente regulador também gosta, a sociedade gosta. Eu não entendo por que a gente não faz isso maciçamente. Porque depende exclusivamente da gente. Ah, mas eu trabalho numa empresa onde o meu chefe não quer. Troca de chefe. Ah, mas a minha empresa não quer. Troca de empresa. Ah, mas eu não conheço empresa que queira. Monta a sua. Para de dar desculpa. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer e é assim que a gente vai começar a evoluir. Através de uma filosofia que é baseada no respeito, na felicidade. Só. Não tem grande mistério. Essa felicidade que dá lucro, ela é disponível, está sempre, vocês podem consultar nos sites que estão aí, filosofiadigestão.com.br, em breve, felicidadedalucro.com.br. Tive a felicidade de ser convidado para lançar um livro, vou lançar agora em novembro, com muitos detalhes a respeito dessa nova filosofia, que eu espero que vocês tenham gostado em pouco tempo, mas que atraia vocês a sair daqui hoje e fazer algo diferente. Que possa mudar um pouco a forma como a gente tem aceito ser tratado e ser submetido por muito tempo. Chegou a hora de mudança. Muito obrigado a todos.